E aí, futuro aprovado, futura aprovada, mais uma vez aqui estaremos estudando nosso direito constitucional no CEPEM. Pessoal, a gente trabalhou com vocês no bloco passado um pouquinho sobre competências privativas, competências exclusivas da União. Trabalhamos com vocês aí as partes que são delegáveis, as partes indelegáveis, tá bom? Agora, nós iremos trabalhar com vocês e tratar um pouquinho sobre o artigo de número 24. O que é que consiste o artigo 24, pessoal? O artigo 24 vai trabalhar as competências concorrentes, ou seja, é uma competência legislativa. E quem é que tem essa competência de legislar concorrentemente? Nós temos a União, que ela vai dispor sobre normas gerais, nós temos os estados e nós temos ali o Distrito Federal. E aí eles vão também ter essa incumbência caso a União não faça uma lei, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar com vocês o artigo 24 da nossa Constituição sem perca de tempo, dando continuidade a tudo que a gente já viu. Vamos lá seguir, que nós não podemos perder tempo. O concurseiro, ele tem que correr contra o tempo, beleza? Então vamos lá, voltando aí para vocês com o texto constitucional. O artigo 24, pessoal, trata sobre competência da União, Estados e Distrito Federal. Então, quando eu falar em competência, só um minuto, pronto. Quando eu falar agora em competência, então que tipo de competência eu estou falando aqui, professor? Olha só, concorrente, competência concorrente. Então, na competência concorrente, você vai possuir a União, você tem os estados e você também tem o Distrito Federal, onde esses entes da República Federativa do Brasil, eles irão legislar de forma concorrente. Isso quer dizer que todos esses daqui possuem competência para legislar sobre alguns assuntos. Professor, não está faltando alguém aí, não? Sim, está faltando um ente da federação que é o quê? Os municípios. Então, no artigo 24, quando nós tratamos de competência concorrente, gente, não tem município. Então aqui já é uma pegadinha de prova, para você não ser pego de surpresa. O examinador da prova, principalmente CESP e FGV, eles gostam de começar falando assim: é uma competência concorrente do município legislar sobre. Gente, município não está entre as competências concorrentes. Competência concorrente somente está o Estado, o DF e a União. E o município, professor, onde é que ele está? No artigo 30, quando vai falar que o município se rege por uma lei orgânica municipal e ele tem a atribuição de legislar sobre interesses locais, tá bom? Então isso aí é no artigo 30, mais para frente. Não é tão objeto de prova nos concursos, nas carreiras policiais de estado ou nível federal, tá bom? Mas o que é que você leva a sua prova? Falou em competência concorrente, cara, somente a União, Estado e DF, beleza? Então vamos lá, seguindo com o texto de lei, o que é que ele diz? O inciso 1, pessoal, ele vai dizer que tem competência concorrente a União, o Estado e o Distrito Federal para legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Aqui, pessoal, são direitos que envolvem um pouco de moeda, Então, são direitos que envolvem, a maioria das vezes, moeda, olha aí, tributário, financeiro, econômico. Então, são direitos que envolvem o quê? Moeda, para você não se esquecer, tá bom? Moeda. Então, você pode levar para sua prova esse bizu. Direitos que envolvem a moeda, financeiro, tributário, econômico, eles dizem respeito ao quê? A uma competência concorrente. Então, vai vir na tua prova. Compete concorrentemente aos estados legislar sobre direito tributário. Correto. Compete concorrentemente à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre o direito econômico. Correto também. Beleza? Então, outro bizu aqui que você pode levar à sua prova, que são as iniciais, é o PUTEF. PUTEF. Olha aí, bizu bem legal. PUTEF. O que é isso, professor? Porque é o PUTEF? PUTEF é as iniciais. O P de penitenciário, o U de urbanístico, o T de tributário,
o E de econômico e o F de financeiro. Então aí tá um bizu muito top para você não esquecer em uma das competências do direito que temos aí competências concorrentes desses entes da federação em legislar. Legislar sobre o quê? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Beleza, pessoal? Então aqui eu estou tratando de competência concorrente. Não confundir competência concorrente com a competência privativa da União, onde fala lá que a União ela tem competência privativa para legislar sobre, aí tá lá, direito civil, direito comercial, direito marítimo, tá bom? Cuidado com isso aí, beleza? Então, seguindo, olha outra atribuição aí desses entes. Eles têm competência concorrente para legislar sobre orçamento, juntas comerciais, também é muito importante isso aí. Você pode se confundir com a questão aí do direito comercial, mas aqui nós estamos falando de juntas comerciais, beleza? Não esquece isso na hora da prova, tá bom? Então, juntas comerciais é sim competência concorrente. O que mais? Custeio dos serviços forenses, produção e consumo, floresta, caça, pesca, isso aí também é competência concorrente, beleza? Proteção ao patrimônio histórico, olha aí, proteção. Então, proteger o patrimônio histórico compete concorrentemente a esses entes legislar. Agora, zelar, a gente viu que é uma competência o quê, pessoal? Uma competência comum. Zelar pelo patrimônio histórico, cultural e artístico dos locais públicos. Isso é uma competência o quê? Comum, onde envolve todos os entes da República Federativa do Brasil, beleza? Então, seguindo, pessoal, olha só, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens, direitos de valor artístico, estético, histórico, cultural, turístico e paisagístico, tá bom? Educação, olha só, também educação é uma competência, o que, pessoal? É uma competência, legislar sobre educação é uma competência concorrente, tá bom? Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, procedimento em matéria processual, veja, aqui é o procedimento aonde em matéria processual, porque direito processual é uma competência privativa da União, que você viu isso comigo lá no artigo 22 da nossa Constituição, quando diz que compete privativamente à União legislar sobre, aí tá lá, direito processual, tá bom? Cuidado com isso aí, aqui é o procedimento processual, da matéria processual. Previdência social, olha só que legal, gente, mais uma coisa que pode confundir vocês na hora da prova. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Cuidado que, olha só como a banca ela é maldosa. Ela pode colocar, a banca ela tem a artimanha de colocar previdência social como uma competência exclusiva da União. E errado. O que é previdência social? Previdência social é uma competência concorrente da União, Estados e DF. O que a União ela possui legitimidade para legislar é sobre somente a seguridade social, tá bom? Seguridade social. Então não esqueça isso na prova. Social. Beleza? Então a seguridade social é competência da União. A previdência social já é diferente. A previdência, ela já é uma competência o quê, pessoal? Concorrente. Beleza? Então não esqueça. Assistência jurídica e defensoria, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e à juventude. Isso é muito importante porque essa proteção aqui, ela diz respeito também a um direito social, um direito social. Então cuidado aí, porque lembra muito direitos sociais na parte do direito de legislar concorrentemente. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Ora, se eu tenho aí a incumbência de legislar sobre a organização e garantias dos direitos e deveres das polícias civis, então eu vou dizer que é uma competência, o quê? Concorrente, beleza? Olha só que bacana. Agora aqui eu peço a você uma atenção muito especial. Por quê?
Porque aqui é onde mais é cobrado em prova. É onde as bancas mais gostam de pesar a mão, uma vez que confunde bastante quando vai tratar ali das normas plenas, das normas que serão o quê? Suspensas, onde as bancas vão trocar as palavrinhas, onde tem suspensão, ela vai colocar revogação, onde tem normas gerais, ela vai colocar normas relativas, tá bom? Então, muito cuidado com os peguinhas do examinador na prova, porque esse parágrafo aqui e por diante, eles são muito, mas muito importantes na hora da prova, tá bom? CESP, FGV e as bancas que mais cobram aí esses artigos, elas não hesitam em pesar a mão, uma vez que cai bastante, tá bom? Falando de normas supervenientes, normas suplementares, normas de eficácia plena, normas gerais. Então, olha só quantas coisas o examinador, ele, na hora da prova, ele tem como ferrar com a nossa vida. Então, cuidado na hora da prova. Observe só o que é que diz o texto constitucional. O parágrafo 1º, pessoal, ele vai dizer, no âmbito da legislação concorrente, tudo isso aí que a gente viu, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, a União, nós falamos isso introdutoriamente à aula, a União, ela tem essa incumbência. Qual incumbência? De legislar as normas. E essas normas, elas estão de quê? Competência da União para legislar normas gerais. As normas gerais. A União que tem a incumbência. Tudo isso que a gente falou é a União que vai fazer. Tudo isso que nós falamos aqui de legislação é a União que tem a incumbência de começar a tratar. Tá bom? Agora, uma vez que a União não trate sobre tais assuntos, uma vez que a União ela não que seja omissa, mas que ela não faça nada em si, aí os estados eles possuirão incumbências, os estados possuirão atribuições, tá bom? E é isso que nós falamos de concorrentemente. Olha só o que é que diz aí posteriormente. Então, lembrando, no âmbito da legislação concorrente, a União ela possui o quê? Limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, a União estabelece normas gerais. Normas gerais sobre o quê? Sobre o direito à assistência jurídica, defensoria pública, sobre a proteção à juventude, organização e garantia dos direitos e deveres das polícias civis, educação. A gente viu tudo isso aí, tá bom? Direito tributário, urbanístico, penitenciário, tá bom? Então, o que é que diz agora posteriormente? Veja, a competência da União para legislar, a União legisla sobre o que, pessoal? Legisla sobre normas o que? Gerais. Mas, veja, a competência para legislar, da União para legislar sobre normas gerais não exclui, olha só, não exclui a competência suplementar dos estados. Então, a competência da União não exclui a competência suplementar dos estados. Olha que bacana, pessoal, olha que legal. Então, o que é uma competência suplementar? A competência suplementar de um estado é quando já existe uma norma. A norma ela é uma norma geral. Quem é que tem competência para legislar as normas gerais? A União. Se a União ela faz uma lei de normas gerais sobre tal assunto, mas esse assunto ainda seja um pouco ainda vago, os estados possuem a competência concorrente para fazer uma norma o quê? Suplementar. É isso que diz aí a Constituição no parágrafo 2º, olha só, uma norma suplementar. Aqui, tá vendo? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Aí a banca vai dizer que a competência tal da União exclui a competência concorrente dos estados em legislar uma norma suplementar. E está errado. Então é o seguinte, tem uma norma da União, a União fez a norma. E aí os estados viram aquela norma e aquela norma ali ela é um pouco não muito eficaz. Aí o estado faz o quê? Ele faz uma norma suplementar que vai ali dar um up naquela norma geral da União. Uma vez que aquela norma da União ela não foi tão eficaz. Então os estados, quando a norma da União não for tão eficaz, norma o quê? Geral. A União faz isso.
quando a norma dela não for tão eficaz, o Estado pode vir com uma norma suplementar para ajudar aquela norma, para que ela tenha uma maior eficácia, tá bom? Então é isso que a Constituição está dizendo no parágrafo 2º, que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar. Então a competência suplementar não vai ser excluída em nenhuma hipótese aqui, beleza? Então é possível, ainda que a União legisle sobre tal assunto concorrentemente, é possível que um Estado ou ali o DF, eles coloquem uma norma suplementar para ajudar. Tá bom, pessoal? Legal? Mas muito mais importante ainda do que esses dois parágrafos é o terceiro parágrafo. Olha só o que é que diz. Inexistindo lei federal, caso a União não fale sobre esses assuntos, que é o que a União fala? A União fala sobre normas gerais. Olha só, inexistindo lei federal sobre normas gerais, o que é que vai acontecer? Os estados, olha só agora a competência concorrente entrando em ação, os estados exercerão a competência legislativa. Mas que tipo de competência, professor? Uma competência legislativa plena. Então é isso, pessoal. A competência vai ser plena. Competência legislativa plena. De quem? Dos estados. Sempre? Não. Só se a União ela não estabelecer uma lei federal sobre normas gerais. Quem é que tem a incumbência de tratar de normas gerais? A União. Uma vez que a União não estabelece normas gerais sobre determinado assunto, o que é que pode sobrevir? Pode vir ali uma competência legislativa plena por parte de quem? Dos estados. Professor, a União legislou sobre normas gerais. Isso impede uma norma suplementar dos estados? Não, isso também não impede uma norma suplementar por parte dos estados. Beleza, pessoal? Então é isso que você tem que levar à sua prova. A banca, ela só vem trocando essas palavrinhas chaves, tá bom? Outra coisa que a banca ela gosta e ama de colocar é o seguinte, mais uma vez o parágrafo terceiro diz assim, ó, inexistindo lei federal sobre que normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Show de bola, show de bola. Parágrafo 4º, ele diz o seguinte agora, a superveniência, o que é superveniência de lei federal? É o seguinte, a superveniência é quando o Estado, quando a União, ela não fez a lei federal. Não existia lei federal. O que acontecia? Não existia normas gerais da União. Então, o que acontecia? O Estado, ele ia fazer o quê? Ele ia estabelecer uma norma. Então, o Estado estabeleceu uma norma. Essa norma, pessoal, nós dizemos que ela tem uma aplicação plena. Agora, uma vez que a União foi omissa e não fez nada, e o Estado começou a fazer uma norma, e agora ele exerceu a sua competência legislativa plena, veio uma superveniência de uma lei federal. E essa lei federal, ela estará agora em maior status. A pergunta que quero falar a vocês, o que vai acontecer com a norma estadual que já foi criada? O que vai acontecer com a legislação concorrente, com a legislação que a União ela tinha visto e depois fez uma em cima daquela lei? E agora? Será que ela é revogada? Será que ela é abolida? Será que ela é suspensa? E é justamente isso que as bancas colocam na hora da prova. Olha só o que é que diz o parágrafo 3º e eu não quero que você perca isso. A superveniência de uma lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia estadual no que lhe for contrário. Então, não há o que se falar, pessoal, não há o que se falar aqui em revogação da norma, não há o que se falar em abolício da norma, o que há de falar da norma é apenas uma suspensão, olha só, suspensão, você não pode perder isso, suspensão da norma, no que lhe for o que, professor? No que lhe for contrário. Se é contrário,
então vai ser suspenso, tá bom? A União, ela vai criar uma lei, que lei? Uma norma geral. Se a União, ela cria uma norma geral, mesmo assim, o Estado pode criar uma norma suplementar para dar um upzinho ali naquela lei? Claro que pode. Olha aqui no parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar, tá bom? Então o Estado pode fazer uma lei suplementar, mesmo existindo já uma norma geral. Agora, se não existisse essa normazinha aqui, que é uma norma geral, o que é que aconteceria? Aconteceria isso aqui, ó. Os estados exercerão competência, o que, pessoal? Competência plena. Cuidado, essa é a competência plena dos estados, caso a União não faça uma lei de normas gerais, para atender às suas peculiaridades. Beleza? Então, agora, no parágrafo 4º diz assim: a superveniência. Aqui a União não legislou nada, mas a União viu que o Estado legislou. Aí a União vai querer aqui fazer uma nova lei, uma vez que ela não teve participação nenhuma em nenhuma outra lei federal. E ela viu uma lei estadual lá em vigor e ela diz assim: rapaz, sobre esse assunto eu vou me pronunciar agora. E ela começa: a superveniência de uma lei federal sobre normas gerais ela apenas suspende a eficácia da lei estadual. Mas, professor, vai suspender sempre? Não, ela só vai suspender aquilo que lhe for contrário. Então é isso que vem sendo pedido na hora da prova. É somente isso, pessoal. Primeiro, falou em revogação, falou em abolício, falou em retirada do texto legal, vai estar errado. Tem que ser suspensão da norma no que lhe for contrário. Contrário ao quê? A União, ela legislou agora e ela viu que tem uma norma estadual que é contrária às normas gerais. Aquela norma contrária estadual, ela vai ser suspensa e ela não vai ser revogada, tá bom, pessoal? Então é isso que você tem que levar para sua prova. E outra coisa, há sim a hipótese, como nós vimos, de o Estado ele ter a competência legislativa plena, tá bom? Cuidado e leva isso para a tua prova, beleza? Gente, seguindo aí, vamos tratar agora com vocês rapidamente sobre o capítulo 3, quando falamos dos estados. Por que estados é um assunto importante para a tua prova? Primeiro porque o estado, os concursos policiais de carreiras gerais são mais estaduais do que municipais, isso é um fato. Quando tratamos esse tópico aqui, é importante você levar em consideração alguns pontos especiais. Vamos lá, vamos começar a trabalhar com vocês aí o ponto que fala sobre os estados. Os estados organizam-se por quê? Pelas suas constituições e leis que adotarem e observados os princípios desta Constituição. Então, sim, os estados, eles possuem constituições. Que tipos de constituições, professor? Constituições estaduais, tá bom? Constituições estaduais, beleza? Então, você leva para a sua prova isso, que os estados possuem as constituições e leis. E eles respeitam os princípios da outra Constituição. Qual Constituição? A de 1988, a nossa atual Constituição, Constituição Cidadã. Então, os estados, eles são regidos por uma lei estadual, por uma Constituição estadual, respeitando os princípios básicos da Constituição Federal. Beleza, pessoal? Isso aí é a hierarquia das normas, uma vez que a Constituição Federal está lá no topo, tá bom? Olha só, mantendo aí. Parágrafo 1º, olha o que diz: são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Bom, as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição, ele só pode estar falando de quê? De competência concorrente. Competência concorrente, uma vez ali que os estados possuem plena legitimidade para legislar sobre tais assuntos em determinadas ocasiões, tá bom? Seguindo, cabe aos estados explorar, agora isso aqui é muito importante, queridinho de prova também de carreira policial, cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de gás canalizado. Então, quem vai explorar a questão do gás canalizado é o Estado.
bizu para você, um bizu para você na hora da sua prova, lembrar de estado e gás canalizado, olha só, cabe aos estados. Estados, tem uma palavrinha aqui, ó, da palavrinha aqui, estados, gás, o D e o O, tá bom? Estados. Estados, lembra de gás canalizado. Então, falou isso, olha só, gás canalizado está relacionado aos estados. E a banca vai dizer que o gás canalizado está relacionado à União. E não é União, tá bom? União não tem essa autoridade de explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Falou gás canalizado, lembra de estados, beleza? Na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, isso aqui é importante porque a prova vem pedindo isso aqui, ó. Vedada a edição de MP, medida provisória para sua regulamentação. Então, não é possível uma medida provisória para regulamentar a questão do gás canalizado e a quem pertence a autoridade ou a atribuição de explorar diretamente o gás canalizado. Gás canalizado diz respeito aos estados. Aos estados cabe explorar a questão do gás canalizado, tá bom? Diretamente ou mediante concessões. Show de bola? Então é isso que você leva para a sua prova na parte de estados. É muito interessante isso para nós que fazemos concursos na área estadual, levarmos esse artigo uma vez que trata dos estados, tá bom, pessoal? Município, como a gente falou, né? O município ele já está lá no artigo 30, né? Como eu falei, não é tão importante para a tua prova agora, o artigo 30, que vai falar sobre as competências dos municípios, e aí eles não são regidos por constituições, né? Eles são regidos por uma lei orgânica, né? Que é como se fosse uma constituição, é a lei maior do município, é a lei orgânica, e aí nesse caso concreto não é tão objeto de prova, tá bom? Parágrafo 3º, olha o que diz, os estados poderão, mediante lei complementar, qual é o bizu do professor que eu sempre te passei desde o primeiro dia de aula aqui nessa matriz. Os estados poderão, mediante lei complementar, então falei, tá com dúvida em alguma coisa, vai de quê? Vai de lei complementar, tá bom? Instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Aqui é mais a literalidade pura da lei. Ainda ao artigo 26, nós trabalhamos os bens dos estados. Quais são os bens dos estados? Nós trabalhamos os bens da União, né, onde nós temos ali as terras devolutas, as terras tradicionalmente ocupadas pela população indígena, não é isso? As praias marítimas, são bens da União. Agora eu quero trabalhar com vocês os bens do Estado. As águas superficiais, olha só, águas, mas águas o quê? Superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito ressalvada. Aqui é importante, pessoal. Ressalvada neste caso, na forma da lei, as decorrentes da obra da União. Então aqui tem uma ressalva e a banca ela vai pedir isso. Temos uma questão para fazer aqui que justamente ela pede essa ressalva e eu quero que você fique atento mais à frente para que nós venhamos analisar esta questão que as bancas estão pedindo, tá bom? Então, as águas superficiais e subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvada neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. As áreas nas ilhas oceânicas, e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas, olha só, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou de terceiros, tá bom? Então tem outra ressalva aqui que a banca CESP ama. Ilhas fluviais, então, mas ilhas fluviais, não qualquer ilha fluvial e lacustre, só aquelas que não são pertencentes à União. Ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Terras devolutas, mais uma vez a mesma coisa, porque terra devoluta a gente viu que é da União, mas tem terra devoluta que são dos estados. Então as terras devolutas que não são compreendidas entre as da União, elas serão do estado, tá bom? Show de bola?
E aí temos o artigo 27, que fala sobre os deputados na Assembleia Legislativa, corresponde ao triplo da representação do Estado, isso aí pouco cai em prova. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, como nós já sabemos. E aí fala do subsídio dos deputados estaduais, que será fixado por uma lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, tá bom? Então, temos o parágrafo 3º ainda, compete à Assembleia Legislativa dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos, né? Aí temos aí a polícia do Congresso, né? A polícia do Senado e a polícia da Câmara, tá bom? A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Show de bola? E aí temos o artigo 28, para finalizar a aula de hoje, a eleição do governador e do vice-governador do estado para mandato de 4 anos, realizar no primeiro domingo de outubro. Olha só, primeiro domingo de outubro. E em primeiro turno. E no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver no ano anterior ao do término do mandato e de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro, muito raro cair na prova também, tá bom, pessoal? Mas só a título de curiosidade, beleza? E aí perderá o mandato o governador que assumir outro cargo, função administrativa, direta ou indiretamente, na administração pública direta ou indiretamente, ressalvados a posse em virtude de concurso público e observados exposto no artigo 38, que nós mais à frente com certeza iremos olhar e analisar, tá bom? Temos aí a parte do subsídio ainda também, ó, subsídio do governador e do vice-secretários por lei da Assembleia Legislativa, tá bom? Então é isso aí, galerinha. Trabalhei com vocês aí a parte que fala sobre a competência concorrente da União, Estados e DF, e também trabalhei com vocês aí os bens dos estados, tá bom? E a gente trabalhou com vocês aí a parte que trata sobre o gás canalizado, né? Quem é que vai explorar isso? Explorar isso aí diz respeito à competência do estado, tá bom? E não da União. Show de bola, pessoal! No próximo bloco a gente vai trabalhar com vocês aí questões que são fundamentadas também, muito bem trabalhadas aí para que você possa fixar todo esse conteúdo, tá bom? E a gente dá aquela passada e deixa a fundamentação para que você não perca nada, tá bom? Então, se você ainda está com um pouco de dúvida, no próximo bloco eu lhe garanto que você vai ter as suas dúvidas sanadas, porque realmente o assunto não é fácil. O assunto ele é um pouco jurídico e chato, por conta que ele traz muitos detalhes, tá bom? Então, cuidado, leva para a tua prova essa aula e a próxima aula também ela é de suma importância, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Aqui no CEPEM, o seu sonho é o nosso objetivo. E tamo junto, galerinha. Até o próximo bloco. Valeu!